Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31 ao versículo 34. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas me negado 3 vezes que me conheces. Amém, irmãos? Irmãos, pode se sentar. Irmãos, essa passagem, palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, que nós lemos, eu creio que bem conhecido, né, dos irmãos, que ela antecede o momento da negação de Pedro do Senhor Jesus, quando ele nega que conhecia o Senhor Jesus. Nós vemos aqui essa parte que fala do aviso que Jesus deu a Pedro. Pedro, o discípulo escolhido pelo Senhor Jesus, e depois apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, aquele que, podemos dizer, inaugurou a pregação após o Pentecostes. Quem diria? Antes disso, sua fé foi colocada à prova por Satanás. O diálogo que nós lemos nesses versículos de 31 ao 34, eles antecedem uma pequena contenda, uma discussão entre os discípulos. Se nós vamos analisar os versículos anteriores, nós vamos ver que os discípulos estavam discutindo sobre quem seria, qual deles seria o maior ali no colégio apostólico. Veja bem, Jesus estava prestes a ser entregue, prestes a ser preso, prestes a sofrer a crucificação, e os discípulos estão discutindo qual deles seria o mais importante, qual deles seria o maior. E Jesus, ele reprova essa atitude deles. Interessante, irmãos, o versículo que nós lemos aí, a partir do versículo 31, ele nos diz que Jesus, ele falou com Pedro, ele avisou a Pedro. Quem estava falando ali com Pedro não era um doutor da lei, não era um fariseu, não era um rabino ali, ou um teólogo. Quem estava falando ali não era, podemos dizer, Spurgeon, não era Calvino, não era Billy Graham. Com todo respeito a esses homens de Deus, pois com certeza deram a sua contribuição, foram usados por Deus. Se nós entendam isso, eu não estou desprezando esses irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para quem estava falando isso. Era o próprio Senhor Jesus. O próprio Deus estava falando com Pedro ali. O próprio Senhor Jesus, ele estava avisando a Pedro. E não era, como eu falei, não era qualquer um que estava falando ali.
era o Senhor Jesus. E o profeta Ezequiel, ele fala no capítulo 43, versículo 2, que a voz do Senhor Deus, a sua voz é como a voz de muitas águas. Ou seja, não era qualquer voz que estava falando ali. Não era uma voz humana, não era uma opinião humana que estava falando ali. O próprio Deus estava avisando a Pedro. E também em Marcos capítulo 4, versículo 39, nós vemos que o Senhor Jesus, ele com apenas uma palavra, ele repreendeu a tempestade. Ele disse para o mar: aquieta-te. Foi só uma palavra que Jesus falou e o mar se aquietou. Foi só uma palavra que Jesus falou para o vento: cessa, e o vento cessou. Assim é na nossa vida também. Uma palavra só do Senhor Jesus e todo vento é cessado, toda tormenta é cessada, toda luta é vencida, porque quem fala conosco é o Senhor Jesus. Foi Ele que falou que estaria conosco todos os dias. Como os louvores, né? Que maravilha! Como os louvores falaram conosco. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, continue, não largue a sua cruz, não negue a sua cruz. A luta está difícil, os problemas, enfermidades, marido, filho. Continue com o Senhor Jesus. Não largue a sua cruz, não desista, porque quem está conosco, irmãos, é o Senhor Jesus, é o próprio Deus. Que maravilha! E nós vemos o que o Senhor Jesus ele vai falar com Pedro. E interessante que no versículo 31, se os irmãos quiserem acompanhar, o versículo começa assim: Simão, Simão. Outra tradução fala assim: disse o Senhor, Simão, Simão. Mesma coisa. A palavra Simão, ela varia em alguns significados. E interessante o significado que eu achei, que ele fala assim que ele é superficial. Simão, superficial. Ou seja, Pedro ali, Simão Pedro, ele estava ainda superficial a sua fé. Ele não tinha firmeza. Ele não tinha firmeza e o Senhor Jesus ele conhecia isso. Ele sabia. E também nós vamos ver, depois eu vou falar com os irmãos, é o motivo pelo qual Satanás pediu para cirandá-lo. Porque Satanás via em Simão que ele era superficial. Ele estava ainda, vamos dizer, no rasinho, né? Ele não tinha profundidade com Deus. Ele era flexível, né? Quando ele nega Jesus, nós vemos ali que ele era flexível. Eles falam: você estava com eles, você estava andando com eles. Não, eu não estava não. Por quê? Porque convinha a ele falar que não era discípulo de Jesus. Ele tinha medo, ele estava com medo. E também outra tradução fala: aquele que vacila. Simão, aquele que vacila. Ele estava vacilando na sua fé. Irmãos, muitas vezes nós somos assim, como Simão. Isso aqui não é uma acusação, um julgamento de Simão, mas é para nós analisarmos a nós mesmos. Muitas vezes nós vacilamos na nossa fé, e nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor. A Bíblia fala que Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Então nós não podemos negar que somos servos de Deus, somos crentes, ainda mais neste mundo, nessa sociedade que nós vivemos. Então nós temos que manter a nossa fé no Senhor Jesus.
E aí Simão, interessante que Jesus, ele repete: Simão, Simão. Quando eu leio esse versículo, não sei os irmãos, mas eu sinto nessa palavra não Jesus, uma acusação de Jesus, também uma acusação, mas também uma compaixão de Jesus. Jesus conhecia, quando Jesus fala assim: Simão, Simão, eu conheço você melhor do que você mesmo, Simão. E quando Jesus ele quer dar ênfase em algo interessante na Bíblia, que a gente vê Jesus repetindo. Quando Jesus repete assim: em verdade eu te digo, é quando Jesus quer dar ênfase em algo. Ou quando quando Saulo estava indo ao caminho de Damasco e Jesus aparece no caminho ali com uma luz, e ele fala: Saulo, Saulo. Veja que interessante, né? Por que me persegues? Então Jesus estava dando ênfase: ó, Simão, Simão. E aí ele continua. E também, só para a palavra Pedro, né? A Pedro já significa rocha, pequena rocha. Então Pedro estava ali entre Simão, o flexível, superficial, e Pedro, rocha, pequena rocha. Uma hora ele era Simão, vacilava, e outra hora ele era rocha, já firme. Ele vacilava entre aos extremos. Ele ficava entre, quando Jesus, a cerimônia de lava-pés, o Senhor Jesus: olha, se eu não lavar o pé de vocês não vão ter parte comigo. Pedro não queria: não, mestre, o Senhor não vai lavar meu pé, não, o Senhor não vai lavar. Aí quando Jesus fala: não, se eu não lavar, vocês não tem parte comigo. Aí: não, então lava meu corpo todo. Então ele ia de um extremo ao outro, né? Ele era assim. Mas aí o diálogo do Senhor Jesus com Pedro continua. E Jesus ele vai dar um aviso a Pedro: Simão, Simão. O que Jesus falou com Simão? Jesus falou: Satanás vos pediu para cirandar ou peneirá-los como trigo. Ou seja, Satanás vos pediu. Jesus falou: Satanás pediu autorização. Satanás é um ser criado e por isso só pode tocar na vida do cristão com a permissão de Deus. Isso nos faz lembrar do servo Jó e como Satanás se apresentou diante de Deus acusando Jó, dizendo que a sua devoção, a sua piedade, o culto que Jó prestava a Deus, ele se dava pelo fato de Deus o cercar de bênçãos, de bens. E Deus, por incrível que pareça, permitiu que Satanás tocasse nas posses de Jó, nos seus bens materiais. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua família. E Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde. Mas Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Porque quem tira a vida e a dá é o Senhor Jesus. Só Deus é quem tira a vida e dá a vida. E Satanás pediu para cirandar Pedro. O que é o cirandar? Cirandar como trigo. Cirandar ou passar pela peneira era o processo de separar o grão de trigo que prestava daqueles que não poderiam ser utilizados. O objetivo do diabo não era de maneira nenhuma beneficiar ou condecorar Pedro. Satanás não estava preocupado em agradar, em elogiar Pedro. Não, Satanás, ele queria causar sofrimento, ele queria blasfemar de Deus, ele queria envergonhar
o Senhor Jesus, ele queria chegar diante de Deus e falar: olha, esse discípulo que você escolheu, ele não te serve, você escolheu errado. Satanás queria fazer isso, queria chegar diante de Jesus e falar: você escolheu errado. Ele queria fazer isso. Irmãos, o diabo, ele não quer o nosso bem, e nós não podemos ignorar isso. Em 2 Coríntios 2,11 diz assim, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Isso não quer dizer que nós vamos dar a Satanás o poder de se comparar, de se nivelar a Deus. Não, Satanás é um ser criado, mas nós não podemos ignorar que o diabo, ele vai tentar de todas as formas cirandar a vida do crente. Irmãos, é um engano a gente achar que porque a gente é crente, porque a gente está na igreja e está servindo a Deus, que nós vamos ser isentos das investidas de Satanás. É um engano. Hoje em dia há muitos ensinos errados, muitos ensinos onde Satanás não existe, onde Satanás não tem poder algum sobre os servos de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ele tem sim um poder limitado, e que ele vai fazer de tudo para destruir a vida do homem, e principalmente daqueles que estão servindo a Deus, principalmente daqueles que estão pregando o Evangelho do Senhor, principalmente daqueles que estão na igreja, ou estão começando a caminhar. Aí que Satanás vai se levantar. Então, ainda hoje, irmãos, nós somos alvos do mesmo tipo de ação do maligno, sabendo quem somos em Cristo e da grande responsabilidade que temos junto à igreja, o corpo de Cristo, do nosso Senhor. O inimigo do povo de Deus se lança na mesma obra de cirandar os crentes. O que podemos fazer para não cairmos nas armadilhas do maligno? E aí nós vamos ver algumas coisas que nós podemos fazer para que nós não sejamos enganados. E nós vamos analisar um pouco sobre a vida de Simão. Simão vai ser a cobaia, né? Ele foi a cobaia, né? Ele passou por aquilo ali. Jesus permitiu aquilo, mas para que nós fôssemos hoje ensinados para não cair nas armadilhas de Satanás. O inimigo terá facilidade em cirandar o crente, você e eu, se nós nos sentirmos prontos. Vejamos o versículo 33. No versículo 33, Pedro disse assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Observe a resposta de Pedro ao alerta de Jesus. Jesus alertou a Pedro, e Pedro, ele: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Simão estava completamente equivocado quanto à sua condição. Ele estava superestimando-se. O Senhor Jesus discordou de Pedro e o alertou de que naquele mesmo dia, antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. Irmãos, nós, assim como Pedro, ele se sentiu pronto. Ele achava que estava pronto. Ele achava que poderia acontecer com todos, mas menos com ele. E aí nós vamos ver que nós, eu e você, ofereceremos muitas facilidades ao inimigo
toda vez que a gente se sentir suficiente, superior, infalível, que não erra, grande, indestrutível, perfeito, lembre-se de quantas vezes a palavra de Deus nos alerta para o perigo da soberba. A palavra diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína. Pedro se dizia pronto, ele nem fazia ideia do quanto teria que percorrer ainda, do quanto faltava Deus fazer em sua vida. Às vezes nós estamos assim, naquela empolgação, né? E sendo usado por Deus, sendo abençoado, e nós somos de nós somos, né? E tem muita gente que é assim, né? Muitos crentes assim, achando que são super crentes, porque às vezes porque Deus abençoou em alguma coisa, é uma bênção material, ou às vezes alguma coisa, né? Algum cargo que Deus confia a ele, e ele se sente a última cereja do bolo, né? E é assim, irmão, nós temos que vigiar o nosso coração para que a soberba não entre no nosso coração. Os discípulos estavam ali, veja bem, disputando quem seria o maior, e Pedro com certeza estava no meio ali. Não, eu que sou o maior, Jesus me chamou primeiro, não sei, não foi primeiro, né? Mas não, eu sou especial porque tá, o outro se encostava, né, no ombro de Jesus, era um discípulo amado. João, mas João também, se nós formos analisar, João teve um momento que ele pediu: Senhor, quer que nós oremos aqui? Vamos orar para descer fogo do céu e matar esse povo. Olha, aí Jesus fala assim: João, você não sabe de que espírito você é? Que isso? Eu não vim para isso, eu vim para salvar os perdidos, eu não vim para destruir. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. E tamanha era a segurança de Pedro, que em Mateus, essa mesma passagem em Mateus, capítulo 26, 33 a 35, ele declarou: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pai de soberbo. E conforme Mateus, após Jesus revelar essas 3 negativas, que ele iria negar 3 vezes o Senhor, que ocorreria dentro de algumas horas, isso ia acontecer em pouco tempo. Não foi assim, não foi algo que Jesus falou: olha, se prepare que daqui a muito tempo você vai me negar. Não, Jesus falou: ó, você vai me negar, Pedro, ainda essa noite o galo, ainda essa noite. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele rebatia: de modo algum te negarei. Todos podem te negar, está vendo? Tomé, João, todo mundo vai te negar. Eu não, o senhor pode confiar em mim. Ele se sentia pronto. E nós temos que tomar cuidado também, irmãos, porque às vezes nós estamos achando que nós estamos prontos, mas não estamos, né? É igual a irmã falou um dia desse, falou humilde, né? O irmão falou que alguém falou: sou humilde. Olha como é que eu sou humilde. Ele já perdeu a humildade, né? Falou que é humilde, já perdeu a humildade. Então nós temos que tomar cuidado, que o nosso coração é enganoso. E o Evangelho de Marcos, ele registra que Pedro, ele repetia com veemência as palavras. Ou seja, Pedro teimava com Jesus de sua lealdade, que sua lealdade resistiria a qualquer prova. O inimigo terá facilidade em cirandarmos se nós tivermos uma visão distorcida do reino de Deus, uma visão distorcida do que é igreja. Se nós tivermos uma visão de que igreja é o lugar onde a gente vem aqui se apresentar e disputar com o outro irmão, quem prega melhor, quem canta mais bonito, se nós tivermos essa visão, nós vamos ser alvos fáceis de Satanás.
porque a igreja, ela está aqui neste lugar, é para a salvação dos perdidos. Glória a Jesus. Irmãos, o Pedro, basicamente, ele não comungava da visão de Jesus ainda. Quando Jesus descrevia o reino, Pedro imaginava outra coisa, né? Pedro imaginava poder, grandeza, terrenos, achava que Jesus ia tomar ali o reino, né? Pedro, ele não tinha entendido ainda o que era o reino de Deus, e ele estava disposto a morrer por este poder. Ele estava disposto a morrer não pelo céu, ele estava disposto a morrer por algo terreno, e nós corremos esse risco também. Jesus sabia que logo Pedro descobriria a verdade, por isso disse: quando te converteres, olha o que Jesus está falando, olha o que o Senhor Jesus está falando com Pedro: quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, irmãos, com sério, quando eu fazendo essa mensagem aqui, lendo e vendo alguns comentários, como esse diálogo aqui com Pedro, como foi duro para Pedro também ouvir isso, porque ele foi um dos 12 escolhidos, discípulo ali, né? Apóstolo do Senhor Jesus, um dos líderes que ia ser o líder da igreja, um dos líderes da igreja, né? O líder da igreja é Jesus, mas foram ali homens que o Senhor Jesus chamou para iniciar o seu ministério. Como foi duro talvez para Pedro ouvir do próprio Senhor Jesus que ele não era convertido. Pensa bem, depois de quase ali, vamos supor, 3 anos de ministério, andando com o Senhor Jesus, fazendo isso, fazendo aquilo, organizando, né, as coisas, pregando, vendo milagres acontecendo, vendo a operação do Senhor Jesus ali, endemoniados sendo libertos, e agora Jesus chegar para ele e falar: você não é convertido. É dura essa palavra, e é a mesma palavra que naquele grande dia, no julgamento, que Jesus vai falar com aqueles que não se converteram, mas os falsos profetas, e pode ser também um de nós temos que vigiar. Porque nós falamos às vezes do falso profeta, nós voltamos nosso olhar lá para fora. Mestre, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós expulsamos o demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas e falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E aí, irmãos, voltando para Pedro, ele era o detentor de, pelo menos, nós vamos ver exemplos ali, que a miopia, né, a visão distorcida de Pedro, fica bem realçada no episódio das 2 espadas, conforme em Lucas 22:35. Simão era aquele que tinha pelo menos uma das espadas. Vai falar que ele tinha 2 espadas ali, e Pedro, Simão, né, ele tinha ali posse de pelo menos uma espada, e aí apresentado ao Senhor. E aí ele, apesar daquilo que Jesus falou, guarda essas espadas, Pedro a utilizou, conforme João 18:10, que então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco, como diz a palavra. Quantas pessoas hoje oferecem facilidades ao inimigo
porque ignoram a natureza do reino de Deus e os verdadeiros propósitos da igreja. Não é raro que pessoas confundam a igreja com algo parecido com uma empresa, onde ele vai subir de cargo, vai subir de vida, vai prosperar, ou um circo, onde ele vai lá para se divertir, para se entreter, não é verdade? Ou um estádio, né, onde vai lá para competir. E tendo essa visão distorcida, essas pessoas são alvos fáceis de Satanás. Pedro, o apóstolo não convertido. Imagine, irmãos, como eu falei, quão difícil deve ter sido para Pedro ouvir do próprio mestre que ele não era convertido. Versículo 32, como nós lemos. Mas depois de 3 anos, né, caminhando junto com o Senhor Jesus, e ele lembrando que quem estava dizendo isso era o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Deus ali encarnado, onisciente, conhecedor dos corações e das mentes, nada escapa ao seu olhar. A palavra diz que em Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Assim também, irmãos, como eu falei, nós corremos o risco de estar na igreja, se alimentar de sermões bíblicos bem elaborados e ainda assim ser superficiais na nossa fé. Quando a nossa fé for provada, quando chegar a perseguição, problema, né, a luta se levantar, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próximo ponto, Jesus, ele avisa Pedro, né? Ele fala com Pedro, mas Jesus também, ele intercede por Pedro. Nós vejamos aí no versículo, um pouquinho, irmãos, estou virando aqui, eu estou me perdendo. Aí no versículo que Jesus fala assim, 32: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o que estava em jogo ali era a fé de Pedro. A nossa fé corre um grande risco quando for provada. Sabendo disso, que sua fé poderia se enfraquecer, Jesus intercede por Pedro. Assim também Jesus intercede por nós junto ao Pai. Se nós confiarmos em nós mesmos, na nossa força, estaremos fadados ao fracasso e à morte espiritual. E nós temos que confiar no sacrifício do Senhor Jesus. Nós temos que confiar na maior intercessão que Jesus fez por nós, né? Ele está à destra do Pai, a palavra fala que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Foi lá na cruz do Calvário onde ele fez a maior intercessão por nós. Ele tomou o nosso lugar, para que nós hoje possamos confiar no Senhor, confiar somente nele, não confiar na nossa força, não confiar em nós mesmos, mas somente no sacrifício do Senhor Jesus. Talvez hoje você está confiando em você, naquilo que aprendeu de seus pais, talvez, da tradição, e se essa tradição aqui, se isso que você aprendeu da sua família, dos seus pais, se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor Jesus deixou na sua palavra, isso não passa de palha. Lembramos de Saulo, era um fariseu zeloso. Ele era zeloso com a sua religião, mas quando ele teve um encontro com Jesus,
Quando o Senhor Jesus se revelou a ele em caminho de Damasco, ele viu que aquilo tudo que ele cria era como palha, era como esterco. Ele fala: eu reputo tudo isso como esterco pelo Evangelho. Tudo isso que eu aprendi, essa religião que eu tinha, agora eu conheço Jesus, o Salvador. Eu conheço a graça salvadora. Irmãos, o inimigo, ele procurará de diversas formas cirandarmos. A experiência de Simão, Pedro, nos alerta. Se você depositar sua confiança no Senhor e continuar e perseverar e depender dele, o inimigo não encontrará lugar na nossa vida. Pedro passou pela peneira do inimigo, negou o Senhor Jesus, mas ao final foi alvo da misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Pedro teve outra oportunidade, irmãos. E hoje o Senhor nos dá outra oportunidade. Que possamos confiar no Senhor, que possamos cada dia mais entregar a nossa vida ao Senhor. Em breve nós iremos enfrentar a peneira não do inimigo, mas o dia do julgamento de Deus. Nesse dia do julgamento, onde Deus irá julgar todas as nossas obras, em que nós vamos confiar? Em nós? Na nossa capacidade? O que nós vamos apresentar a Deus? Nós vamos chegar e olha o que eu fiz? Não, nós vamos chegar confiados no advogado que é o Senhor Jesus. É o advogado, o Senhor Jesus, ele se coloca hoje como o nosso advogado. Em João 3,36, irmãos, interessante, diz que quem crer no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja que interessante, isso aqui que eu coloquei, e o irmão Vinícius falou exatamente um pouco disso hoje na escola dominical. Às vezes as pessoas não querem ouvir essa verdade. Muitas pessoas estão procurando igrejas onde falem algo que lhe agradem. Veja só, quem crê no Filho tem a vida eterna, louvado seja Deus. Mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Veja que verdade. Nós não podemos de maneira nenhuma nos cansar de falar isso, dessa verdade. Interessante, algo hoje que eu falei conversando com a Miriam depois do almoço, algo que eu falei, foi uma coisa sobre as crianças e algo que remeteu a isso aqui. Às vezes nós como pais, né, criança como criança é difícil, né, que a gente tem que ficar a todo momento vigiando e corrigindo, ensinando. E muitas vezes, muitas pessoas cansam de corrigir e a criança acaba crescendo ali, faz o que quiser. E muitos pais estão assim, já estão cansados, já não querem mais, porque dá trabalho. Não é verdade? Dá trabalho corrigir, ensinar a criança o caminho que deve andar, corrigir a todo momento, não aquela correção chata, né? Que a criança não pode fazer nada, mas como a nossa natureza ela é caída, a todo momento nós temos que corrigir a criança, ensinar, olha, não é assim, você fez errado, né? Isso não agrada a Deus, tem que ser assim. E às vezes acaba que as pessoas se cansam, como é cansativo, deixa sem correção mesmo, não é verdade? E assim, muitas vezes, muitas igrejas é cansativo. Não é fácil pregar uma mensagem que corrige, que nos corrige.
que nos coloca num lugar, como o irmão colocou aqui, né, de humilhação diante de Deus. É mais fácil chegar aqui e falar: você vai ter sabor de mel, vai ter vitória, sabor de mel, você vai reinar, né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai estourar, vai bombar, essas coisas. É muito mais fácil trazer uma mensagem que agrada o coração do homem. Mas nós não podemos deixar de ser fiel àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, nessa mesma noite, para você e para mim, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Que possamos crer no Senhor Jesus. A cada momento, a cada dia, nós temos que nascer de novo, né? Essa é a mensagem: nascer de novo. É necessário nascer de novo. A cada dia nós temos que estar aos pés do Senhor Jesus. Não é porque um dia nós aceitamos o Senhor, ou um dia nós descemos as águas e está tudo certo, estou pronto. Não. Porque eu tenho 40 anos de igreja, eu já fiz o necessário. Não. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então é hoje, irmãos. E que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos a cada dia estar firmes nessa caminhada, confiando no Senhor. Não é fácil, as lutas se levantam, o inimigo, a gente não podemos ignorar os seus ardis. Vem a perseguição, problemas, enfermidades, mas nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.